graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero meditar com os irmãos e os amigos no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, o versículo 6, a parte B do versículo, que diz assim: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer aos irmãos e aos amigos que Zorobabel foi um servo do Senhor que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, e levou o povo cativo para a Babilônia. E Zorobabel foi um dos cativos que, mais tarde, com o Império Medo e Persa, na pessoa do rei Ciro, assumindo o governo da Babilônia, então o rei Ciro mandou libertar os cativos, que estavam no país de Babilônia, e também mandou reconstruir o templo, E Zorobabel, esse servo de Deus, voltou, e ele ficou como governador, de Jerusalém, ficou como governador. E lá ele estava construindo os muros, ajudando a construir o templo, estava ajudando a reconstruir aquilo que foi destruído pelo rei da Babilônia. E Deus agora manda um recado para Zorobabel, dizendo que, no versículo 6, 4, 6, e esta é a palavra do Senhor, está começando a partir da parte B do versículo, tá? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era esse servo de Deus, que estava construindo o templo, reconstruindo, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dizer para os irmãos que a coisa mais importante que nós temos não é o poder, não. É a autoridade, A autoridade é uma coisa super importante nas nossas vidas, Porque a autoridade, irmão, é o direito ou poder de ordenar, De decidir, de atuar, de se fazer obedecer, Então a autoridade é muito importante, Aí agora não teve mais poder que pudesse sustentar poder babilônico ou dos Medos de Persas, através de Ciro, do rei Ciro. A força, o poder de Deus mandou e foi realizado. A mesma coisa dos gadarenos, Aquele homem estava lá, no sepulcro. A autoridade, a força, o poder da polícia de Roma ou dos judeus, ninguém conseguiu expulsar os demônios daquele homem, porque eles prendiam o homem, mas os demônios quebravam as correntes. Mas aí a autoridade de Deus chegou através do Senhor Jesus Cristo, que ele autorizou, mandou que os demônios saíssem, e os demônios saíram, e foi resolvido aquele problema que nem uma força militar e nem uma força religiosa conseguiu fazer. Agora, nós precisamos a cada dia crermos nessa autoridade tão maravilhosa que Deus nos deu através da sua palavra. E agora Deus diz para Zorobabel,
Ele estava enfrentando dificuldade, obstáculos, né? E ele diz, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. A minha é você também, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora, nós sabemos que esse é o problema que está castigando o mundo, né? A falta de autoridade espiritual, né? A autoridade, nós sabemos que ela é a diferença do poder, né? Poder militar é o poder, mas a autoridade é o direito, o poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. E espiritualmente, só Deus tem. E também a igreja que está cumprindo a sua palavra também tem essa autoridade, né? De expulsar demônio, curar enfermo, de abrir as portas do céu, a chave de abrir a porta do céu, que é a pregação da palavra de Deus. Agora, precisamos a cada momento de entendermos essa boa palavra do Senhor e termos essa autoridade de Deus que só vem através do Espírito Santo de Deus, né? Jesus, ele nunca revelou essas coisas para os governantes, mas a Bíblia diz que para os sábios e entendidos, Jesus explicava. O mundo está numa perdição tremenda. E o poder do mundo nunca vai ser resolvido com a polícia ou mesmo com as autoridades humanas, né? Porque são demônios, né? Uma pessoa mata a outra, vai presa. É claro que quando ela está presa, o demônio não vai ficar nela perdendo tempo, não. Ele já sabe que aquela pessoa que está presa não pode fazer mais nada. Então ele sai e vai entrar em outro homem, em outro ser humano que lhe deu o direito de entrar, né? Aí quando aquele é solto, ele pode voltar de novo para ele e já ficar usando os dois. Satanás, ele não desperdiça tempo não, né? Agora, na própria força humana, militar, até judicial, ora, você prende um ladrão, mas a autoridade humana, o poder humano não tira o demônio dele. E o problema está nos demônios. E isso foi revelado lá no Jardim do Éden, quando Satanás, através da sua influência, conquistou o coração de Eva. E, por sua vez, Eva conquistou o coração de Adão com aquele engano da serpente que fora usada por Satanás. Agora, quem vai poder tirar um demônio de um homem, de uma mulher, de um ser humano, sem a autoridade de Deus? E ninguém tem a autoridade de Deus enquanto não é um praticante da palavra de Deus, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é a verdadeira profecia, né? É aquilo que Deus falou, né? Então é muito importante a cada dia nós olharmos isso e vermos que nada funciona
para o reino de Deus à força. Jesus nunca fez nada à força com ninguém. Ele sempre chegava e resolvia o problema da maneira espiritual, baseada na sua palavra. Agora, ninguém pode passar por cima da palavra de Deus. Ninguém pode desprezá-la e ficar sem as consequências da mesma. Agora, em Efésios 4:6, o apóstolo Paulo nos ajuda. Paulo teve um encontro no caminho de Damasco com o Senhor, né? E ali ele, depois daquele encontro, ele nunca mais foi o mesmo, né? Claro que ele tinha um nome romano, né? Porque ele era romano, de nascença, né? Nasceu em Roma, né? Que era Saulo. Mas ele era filho de pais hebreus. Por isso que ele disse, eu sou de hebreu, né? Hebreu de hebreu. Pai e mãe hebreus. E ele tinha 2 nomes, 2 nacionalidades. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, na cidade, quando ia para Damasco, nunca mais ele foi o mesmo. Ele lutava com a força militar e a força sacerdotal para reprimir a igreja do Senhor. Mas quem luta contra a igreja do Senhor, contra os seus escolhidos, está lutando contra a própria autoridade de Deus. Bom, foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, né? Contra os meus servos que fazem a minha vontade. Então é importante nós entendermos que nada aqui na Terra se resolve com um simples poder militar ou humano, principalmente quando é de cunho espiritual, quando se refere à fé cristã, né? Por isso que há diferença. E nós ficamos muito felizes, porque a nossa autoridade é Deus, né? É Ele que manda, né? Pelo seu conhecimento, seu poder, sua autoridade, né? Ele é a verdadeira autoridade, é o verdadeiro poder, né? Ele chega na hora de realizar e realiza. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é temente a Deus, escute essa palavra de Deus através do profeta Zacarias, falando para Zorobabel, aquele governador, né, ali de Judá, de Jerusalém, que estava responsável para reconstruir o templo do Senhor. Ele vai e diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nunca esqueçam, o mundo está caminhando do jeito que é para ele caminhar. Agora cabe a cada um de nós, respectivamente, individualmente, cada um individualmente, está ligado com Deus e está debaixo da autoridade de Deus, né? Ah, pastor, se nós estivermos debaixo da autoridade de Deus, pastor Raimundo, a gente não sofre, não? Sofre, porque o próprio Senhor Jesus estava debaixo da autoridade de Deus e sofreu e foi até crucificado. Mas isso é uma glória para quem tem essa oportunidade, né? É uma glória para quem está debaixo dessa autoridade maravilhosa, porque você é feliz. Sabe qual é a verdadeira derrota?
é o homem ser infeliz. A falta de contentamento no homem, a falta da felicidade, da verdadeira felicidade, que é ter Cristo no coração, essa é a derrota que leva para o inferno. Por isso que é importante que Deus nos abençoe a cada dia, em toda a adversidade, lutas e tribulações que você passar. Não esqueça do que Deus falou para os Zorobabel, né? Para Zorobabel, cativo que foi levado para a Babilônia, mas quando o Império Medo e Persa assumiu, através do rei Ciro, mandou libertar os judeus, e eles voltaram. E eles reconstruíram o templo de Deus, com as dificuldades, as lutas e as tribulações. Deus disse para Zorobabel: ó Zorobabel, não é por força nem por violência não, mas é pelo meu espírito, não se preocupe com nada. Foi eu que mandei o rei Ciro soltar vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo isso. Foi eu que mandei o rei Ciro tirar vocês do cativeiro e mandar vocês de volta para casa e construir meu templo. Sou eu quem mando. Eu sou a autoridade das autoridades. Então, seja qual for o seu problema, a luta, a tribulação, a angústia, não importa o que é, Deus é a tua verdadeira autoridade. Precisamos da autoridade da terra? Precisamos e somos abençoados quando elas agem baseado na Bíblia, com justiça. Mas acima de qualquer autoridade da terra está a autoridade de Deus. É Ele quem manda. E Ele está contigo para te proteger. Se Ele quiser glorificar o nome dEle através do teu sofrimento, a tua morte, como fez com todos os discípulos, Ele vai fazer isso. E para você, isso deve ser uma glória, uma alegria. Então, que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E não esqueça, né? Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês.